Olá, estamos hoje para o nosso segundo vídeo da Oficina de Planejamento Estratégico 2018. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre foco. Espero que você tenha visto o vídeo anterior, onde nós conversamos sobre alguns passos, os primeiros passos para você começar o seu planejamento. Eu dei algumas dicas e hoje nós estamos aqui no meu box de treinamento funcional. Eu, entre uma aula e outra, consegui um horáriozinho para a gente poder conversar sobre essa parte que é muito interessante sobre foco. Antes disso, algumas pessoas perguntaram, reclamaram na verdade, porque não estão recebendo os e-mails que eu prometi na primeira aula. Vou enviar um e-mail para você. E eu gostaria de avisar vocês que alguns e-mails, devido aos links que eu coloco do material didático, enviando para algumas páginas, a gente procura enviar para você, mas aí ele não reconhece, coloca na caixa de spam. Então sempre dê uma olhadinha na caixa de spam, porque o seu e-mail pode ter chegado na caixa de spam com material didático. Vai lá, confirma que aquele e-mail é legal, que aí ele começa a entrar certinho na sua caixa de entrada. Então, se você não encontrou os e-mails, eles podem estar na sua caixa de spam. Então hoje nós vamos conversar sobre foco. Foco é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Perguntam assim: Tony, como é que tu faz para manter o foco durante o planejamento ou no teu planejamento? Bom, eu sempre dou esta dica para as pessoas, que para você conseguir manter o foco, o primeiro passo é ter clareza. Clareza com relação àquilo que você quer atingir. Você tem que entender que se você selecionou o ponto A e o ponto B, que nem nós falamos no vídeo anterior, quando você enxerga o ponto B, que é onde você quer chegar, você tem que ter clareza real do que é o ponto B. Por exemplo, vou dar algum exemplo. A pessoa eu quero ficar rico. Sim, mas ficar rico não é exatamente ter clareza com relação ao ponto B. Você precisa ter uma clareza maior. Por exemplo, quanto em dinheiro você quer ter, ou quanto em patrimônio você vai querer ter, e em quanto tempo você vai conseguir atingir isso. Algumas pessoas pensam assim: meu propósito, meu objetivo é emagrecer. Bom, mas emagrecer quanto e em quanto tempo, certo? E também uma coisa que a gente tem que ter para conseguir manter o foco, eu chamo de segundo passo, certo? Para manter o foco, é você ter um propósito. O que eu acredito como um propósito? Bom, propósito é aquela força inabalável que te move em direção àquele objetivo, àquela meta. Por exemplo, eu sempre coloco assim: o meu propósito, que é o que eu quero para mim, certo? Que é o primeiro, que não é nenhuma vergonha você querer aquele propósito pessoal seu. Muitas vezes as pessoas dizem assim: não, eu quero ajudar a todas as pessoas, mas ela não está ajudando a si mesmo antes de pensar em todas as outras pessoas. Então, o primeiro foco desse propósito, eu penso no eu, depois eu penso no nós, depois eu amplio um pouquinho para o eles, e depois eu busco tudo de volta no quarto elemento, que eu chamo que seria o todos nós, que é o caso de você fazer aquilo que você gosta, da maneira que dê para ajudar a todos, e aí nós temos o todos nós. Não sei se você me entendeu essa teoria, mas o primeiro passo é ter uma clareza real daquilo que você quer no ponto B. O segundo passo é você ter um propósito, certo? O terceiro passo é você estar conectado com os dois primeiros passos. Não adianta você conhecer o primeiro passo, saber com clareza, ter um propósito, mas você não lembrar, você não está conectado com aqueles passos. E para isso me ajudou muito esse livro aqui, A Arte da Estratégia, que é do Carlos Alberto Júlio. Eu não ganho nada para divulgar o livro, tá? É um livro bem legal, bem interessante, que ele te dá alguns passos para você manter esse foco. E é interessante você ter em mente esses três passos, tá? O quarto passo, que eu acredito que é um passo muito importante, é você entender que a distância entre o ponto A e o ponto B, existem vários níveis a serem percorridos. Você não sai do 8 para o 80. Se você tem o objetivo de chegar no ponto B no 80, você tem que entender que tem 72 níveis entre eles. E a cada nível que você avançar, você tem que sempre comemorar. Isso te motiva, faz com que você fique mais feliz, que você consiga acompanhar o seu planejamento. Bom, agora eu vou gravar um pouquinho da minha tela do computador, passando para você algumas outras dicas, principalmente aquelas que eu falei do livro Arte da Estratégia, certo? Que eu usei para mim, eu usei comigo e funcionaram muito bem. Primeiro deles, deixa eu só abrir a tela aqui, que ele chama de matriz de objetivos. O que seria a matriz de objetivos? É onde eu divido de forma clara, certo? Os meus objetivos em 4 quadrantes, para que eu possa acompanhar e fazer minhas metas
baseadas nesses 4 objetivos. E essa matriz divide esses objetivos da seguinte forma. O que seria a matriz de objetivos? É onde eu divido de forma clara, certo, os meus objetivos em 4 quadrantes para que eu possa acompanhar e fazer minhas metas baseadas nesses 4 objetivos. E essa matriz divide esses objetivos da seguinte forma. Pessoal, vamos entender assim como pessoal. Pessoal pode ser, eu quero ficar com 75 quilos, certo? É no caso, um propósito, um objetivo pessoal meu. Aí eu coloco ali, certo? Há um propósito para a família. Bom, quero fazer uma viagem com a família na metade do ano. Eu coloco ali como um propósito, certo? No trabalho, bom, eu preciso melhorar a qualidade do meu trabalho com danças. Eu coloco ali. Só claro, sempre com clareza. O que seria melhorar a qualidade de trabalho com danças? Aí eu coloco essa meta, esse objetivo ali e especifico como eu chego até ele, que eu tenha clareza quando eu coloquei. E investimentos, que é o 4º quadrante. O que seria investimentos? Aquele dinheiro que você vai usar para melhorar seu patrimônio, certo? Para que você consiga ampliar os seus negócios, porque o dinheiro para mim, no meu objetivo, de vida, o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta para mim conseguir alcançar os meus objetivos e para fazer um pouco melhor a minha vida, tá? Na teoria, isso é muito fácil, tá? Na prática, não é tão fácil. Por isso, eu vou dar algumas dicas para vocês conseguirem manter esse foco por mais tempo. Além daqueles 4 passos iniciais, é bom que você tenha em mente sempre. Comece cedo. O que quer dizer comece cedo? Se for um planejamento diário, comece as piores tarefas no início do dia. Certo? Por quê? Começar as piores tarefas no início do dia. Porque muitas vezes acontecem imprevistos durante o dia, como por exemplo, você precisa levar seu filho no colégio, ou chamaram no colégio que seu filho não passou bem e você deixou aquele objetivo para a parte da tarde. Aí você acaba não conseguindo realizá-lo. E além do mais, ele é um dos piores. Então o que você precisa fazer? Terminar com ele já de início, certo? Se for no caso do planejamento, comece cedo. Não deixe para começar o planejamento lá em março, abril. Não, comece ele nos meses que antecedem as tarefas. Também tem muita gente que tem muita pressa de começar as coisas. Ela, antes de ter o seu foco, começar o planejamento, ela já começa a agir, ela já começa a fazer as coisas. Isso também atrapalha bastante. Primeiro você tem que ter clareza no objetivo, você tem que planejar as suas ações para depois começar a executar. Faça primeiro a tarefa mais difícil. Foi o que eu acabei de explicar. Coloque as tarefas que você acredita que são mais difíceis de executar no início do seu dia e já comece por elas. Não fique esperando para realizá-las em outras horas do dia. Divida seu tempo. É interessante que a gente entenda que a gente não consegue resolver todas as coisas ao mesmo tempo. A gente tem que programar um tempo para executar aquilo. Por exemplo, se você quiser colocar o seu objetivo pessoal, fazer exercícios, você tem que colocar na sua agenda um momento em que você vai gastar aquele tempo, vai necessitar daquele tempo para realizar os exercícios. Senão você não cria o hábito de fazer exercícios. Faça uma lista de tarefas, isso é muito importante. Fazer uma lista de tarefas. Existem alguns tipos de ferramentas, que as pessoas costumam usar. Eu inicialmente usava a agenda de papel, certo? Depois eu passei para o planner. Também usei por um certo tempo o meu tablet, o meu iPad, e uso o computador às vezes. O problema disso tudo é que essas 4 ferramentas têm que estarem conectadas. Não adianta você escrever alguma coisa na sua agenda de papel, alguma coisa no seu iPhone ou no seu celular, outra coisa você usar no seu tablet e outra no computador. Quando você precisa, você não está com essas 4 ferramentas. Então eu me habituei muito a usar para os meus trabalhos com dança um planner. Esse planner aqui, que é o quê? Onde eu me organizo para realizar as minhas tarefas. Para esse ano eu já fiz um melhor, mais elaborado, já cuidando esses problemas que eu tive usando aquele ali. Algumas falhas. Vou mostrar para vocês um pedacinho dele aqui. Eu fiz para esse ano esse planner de planejamento estratégico, onde nele eu consigo colocar e visualizar as tarefas que eu tenho durante
o meu ano, tá? E ter uma visão mais clara do que seria o meu planejamento do ano. Então eu tenho ele todo, no caso, pronto para mim entender todas as execuções relacionadas à dança, ó, que eu posso ter, e inclusive algumas análises que eu faço nos grupos antes de começar a trabalhar com eles. E tenho todo o meu planejamento, além do calendário anual, eu tenho o planejamento anual de forma visível, e tenho a cada mês, cada foco, ó, cada item que eu precisar, quais as danças que eu vou trabalhar, se for forçar, se for força B, as datas importantes, as metas que eu vou ter naquele mês, e também o foco semanal, para que eu não perca de vista, no caso. Isso, na verdade, me serve para conseguir me organizar melhor, para que eu não perca de vista todos os meus objetivos relacionados à dança, e também porque eu viajo muito, trabalho em várias tarefas, eu preciso ter isso mais claro. Então esse planner, essa maneira de se organizar através desse material, me ajudou muito e conseguiu fazer com que eu avançasse bastante com relação à organização com grupos de dança. Não tente ser multitarefa, é muito importante isso aqui. Não tente ser multitarefa. Quando a gente pega 3, 4, 5 tarefas para fazer ao mesmo tempo, o que acontece? A gente não consegue terminar todas elas e nenhuma delas fica muito bem feita. Você tem que ter foco na tarefa, ter o prazo para executar aquilo que tu precisa, certo? Para que seja feito, para que seja desenvolvida aquela tarefa. Aqui está naquela relação do terceiro item que eu falei para você, de comemorar sempre as suas vitórias, tá? Atribua sempre pequenos prêmios a cada tarefa que você consegue cumprir. O que isso vai acontecer com você? Vai te motivar mais, vai fazer com que te sinta melhor e que você fique mais atento e consiga construir e realizar aquela tarefa com um ânimo maior, certo? Mais motivado para a realização das tarefas. Exercício físico. O exercício físico ele é muito bom para o seu corpo e você tem que entender que você precisa disso. Ele ajuda você a memorizar melhor, a tornar o seu dia mais ativo e estimula você a realizar suas tarefas. Sempre inclua exercício físico durante o seu planejamento. Parece que eu estou puxando lenha ou brasa para o meu assado, mas na verdade não. O exercício físico ele é muito estimulante para o teu corpo e para o teu cérebro para que tu consiga produzir mais. Colocar numa planilha suas metas, suas tarefas e suas obrigações. É aquilo que eu falei a recenzinha de ter um material adequado para você conseguir planejar e para que você veja se você está realmente rendendo e realizando as suas tarefas. Controle seu sono. É muito importante conversar um pouquinho sobre o sono. Se você estiver cansado, se você estiver com sono, se você estiver mal dormido, com certeza você não vai conseguir realizar as tarefas e as tarefas não vão sair com a performance e a produtividade que você poderia ter se você estivesse com sono tranquilo, se você estivesse descansado para executar aquela tarefa. Conheça os seus limites. Isso aqui é muito importante. Muitas pessoas não conhecem seus limites. Ela, quando faz a previsão de entregar um trabalho, por exemplo, isso acontece muito no TCC. Foi feita uma pesquisa e pediram para que alguns jovens estipulassem o tempo que eles dariam para os seus colegas entregarem o trabalho de conclusão de curso. A grande maioria das pessoas que fizeram isso, falando do seu colega, acertaram. Mas quando elas falaram de si mesmo, o tempo, elas se superestimaram, elas deram um tempo menor do que elas precisavam. A gente sempre acredita que a gente consegue realizar uma tarefa mais rápido, às vezes, do que a gente consegue realizar. Então conheça seus limites, tenha em mente o que você é capaz de conseguir realizar em determinado tempo. E a última aqui, como mudar um hábito. As pessoas dizem, mas é muito difícil, Tony, eu conseguir mudar esse hábito. A primeira coisa que você tem que fazer para mudar um hábito é identificar o ponto gatilho, certo? Por exemplo, vou dar um hábito que era meu. Às vezes eu chegava muito cansado do trabalho, né? Lá por volta das 22 horas, chegava em casa, o que acontecia? Eu ia direto para o sofá, ligava a Netflix e ali dava aquela preguiça, o que eu precisava? Pedir um lanche ou pedir uma pizza. E aí o que vinha? Pizza.
Tá, pizza é mais rápido, ligava, eles entregavam a pizza, o que acontecia? Eu comia 1, 2 pedaços, matava a minha fome, deixava o que sobrava na geladeira, no outro dia acontece, vai para o micro-ondas, você aquece, come de novo. Isso não é um hábito saudável, isso começou a acontecer 1, 2, 3, 4 dias. Você não está trabalhando legal para o seu corpo. Aí o que eu precisei fazer para mudar esse hábito? Identificar o meu ponto gatilho. Qual era o ponto gatilho? Chegar cansado em casa e me jogar no sofá, ligar a Netflix. O que eu precisei fazer? Mudar esse ponto gatilho. Então eu chegava em casa, olhava o sofá, lembrava do ponto gatilho, não me jogava no sofá e automaticamente ia na geladeira ver o que eu tinha de mais saudável para mim começar a minha alimentação saudável ali. Então ficam algumas dicas no vídeo de hoje. Com certeza eu vou deixar o link e o botão para o material didático para você ficar com esse material. Também procure deixar os seus comentários, porque baseado nesses comentários eu vou melhorando ou adequando os próximos vídeos. Espero que você esteja gostando dessa nossa oficina e nos encontramos no próximo vídeo.